mas fala assim, irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, né? Já muitos pregadores, e às vezes a pessoa até já estudou, mas ela fala automático, né? Quando você lê, por exemplo, o Salmo 91, ó, quando você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, a minha fortaleza. Aí você vê lá a mortandade que assola o meio-dia. Quando você vê o Salmo 91, não parece Moisés andando com o povo lá no deserto? Não parece que é justamente a trajetória que o povo de Israel fez? Então, alguns entendem que foi Moisés que escreveu o Salmo 91, porque a forma que o texto aparece retrata a mesma história que aconteceu com Israel. Mas a gente não pode dizer que foi Moisés que escreveu o Salmo 91, tá? Embora tenha a história do Salmo 90 e ele é subsequente. Quando você lê a carta aos Hebreus, você tem a mesma impressão que você tem sobre o Salmo 91. A forma escriturística, tá, da carta aos Hebreus, e a gente vai ver isso quando chegar nela, ela é muito similar ao conteúdo que existem nas outras cartas, tá? E Paulo está justamente nas epístolas falando sobre a questão da graça, do judaísmo, ele fala sobre o gnosticismo. E aí, quando você vê a carta aos Hebreus, o conteúdo é muito similar ao que tem nas 3 epístolas que Paulo escreveu. Porém, não há uma indicação da carta de quem foi o escritor. Então, não se sabe ao certo quem foi o escritor da carta aos Hebreus, tá? Até porque existe um ponto de interrogação, tá? Porque quando você olha para o Novo Testamento, tá? Nós temos 3 tipos de público lá. Vocês lembram? Nós temos os judeus, né? Podemos até citar 4, né? Podemos citar até 5, podemos citar até mais, se pegarmos Atos 2, mas os mais comuns ali, tá? Nós temos os judeus, os gregos, romanos, pensando nos gregos, já falamos gentios, né? E dentro disso, tá? Falando de gentio, forasteiros, ainda tínhamos os prosélitos, né? Quem lembra o que é proselitismo? Proselitismo. Exatamente. Isso aconteceu lá com Tito, né? O coitadinho, foi até a questão que a gente conversou aqui de Atos 15 e Gálatas 2. O coitadinho do Tito aceitou Jesus, falou assim, não, mas se ele quer aceitar Jesus, participar de tudo, então tem que circuncidar o coitadinho. Eles queriam converter Tito à circuncisão, ou seja, ao judaísmo. Ia virar um prosélito, tá? E aí Paulo fala assim, não, mas a salvação é pela graça. E aí a igreja entende o argumento de Paulo e fala, não, então vai lá e fala para eles se absterem das coisas, manter a palavra, continuar servindo a Deus e não se considera, já pensou, coitadinha, aceita Jesus, tem que se considerar, já pensou, varão? Ó, aí o negócio era estreito, hein? Ia ter muito varão que ia falar assim, não vou aceitar Jesus não, hein? Ia ficar estreito o negócio, tá? Só que aí quando você olha para o Novo Testamento, já tem lá os israelitas, né? Mateus escreve para os israelitas, né? Direcionado aos israelitas. Não, o nome do povo, de uma forma bem nítida ali, Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. Quem eram eles? O povo judeu, tá? Então, quando o escritor vai escrever, na lógica humana, não era para escrever assim, ó, uma carta direcionada aos judeus? Sim ou não? Só que a carta vai fazer uma referência à antiga aliança, tá? Falando do período histórico de Israel, em que o povo era conhecido como os hebreus, tá? Alguns dizem que por causa da descendência de Abraão, outros por causa da descendência de Éber. Até hoje há uma discussão sobre isso, tá? Mas assim, hebreus, aí depois nós temos a outra fase, quem lembra? Os hebreus do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. Primeiro eles foram os hebreus, depois Deus muda o nome de um rapaz lá chamado Jacó, não é? Para Israel. Então nós temos os israelitas e depois nós temos os judeus, tá? Então, quando o escritor vai escrever, tá? Ele faz uma referência justo no texto que nós lemos. Olha lá, Hebreus 1. É que vocês já esqueceram. A referência da carta aos Hebreus, ela já começa justo no capítulo 1, versículo 1, tá?
Ele vai dizer assim, quem pode ler aí? Isso. Então, a referência da carta aos Hebreus é uma referência para falar de Cristo, né? Você vê ali Cristo como o sacerdote superior a todas as coisas. Ele vai trazer ali o contexto de toda a tradição do povo, desde o princípio até a última fase do povo, mostrando que Cristo é em todas as fases da nação. O povo não queria acreditar que Jesus era o Messias, era ungido, era ele quem ele estava esperando. E a carta aos Hebreus retrata os 3 períodos, tá? Israel, Hebreus, Israel e Judeus, tá? Só que ele começa falando de onde nasce toda a história, que era a história do povo hebreu, tá? Quando Deus faz promessas ali, e depois vem o Shemote, que é o que nós chamamos de travessia de Êxodo, e Deus dá toda a liturgia para que eles possam servir. Tá? É por isso que aquilo ali, ó, vocês fizeram Pentateuco também, né? Ou ainda não? Pentateuco. Pentateuco. Então, tudo aquilo ali vocês aprenderam. Ó. Sacerdote, tabernáculo, a cerca, a tenda, os pilares, os ganchos, a arca da aliança, o altar, os pães, o altar do sacrifício, a pia de bronze, tudo representa Cristo na antiga aliança, tá? Ali surgem muitas mensagens boas para se pregar. Ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, tá? Referência aos patriarcas da antiga aliança, período patriarcal, pelos profetas, tá? E a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, tá? Então, se você ler toda a carta aos Hebreus, vou fazer uma pergunta, tá? Bem simples. Quem já leu aqui, pelo menos mais de uma vez, a Bíblia Sagrada? Começou a ler lá Gênesis, né? Aí doía o olho, alguém ligava o jornal, aí você, depois eu leio, foi lá ver a notícia, mas aí com muita luta você chegou lá, fez até um churrasco, né? Graças a Deus. Cheguei no livro de Apocalipse. Quem já leu a Bíblia? De Gênesis, Apocalipse, tá? É legal, tá, gente? Vocês lerem. Já leu, Ednei? É importante, tá? Principalmente quem faz seminário teológico, né? Comentário. 2 vezes por ano você lê? O texto. O correto é ler 2 vezes por ano. Tá. Quem? O seu esposo? Legal, hein? 2 vezes por ano. E aí, Cleitão? Já leu? A oportunidade é boa, hein? Começou a estudar, já vai de Gênesis a Apocalipse, tá? Eu, quando eu comecei a estudar teologia, tá, gente? Quando eu vi pela primeira vez alguém pregando, eu era novo convertido, me converti, e eu vi uma pessoa pregar a primeira vez, eu fiquei admirado, né? Falei para o meu pastor, nossa, o irmão lá tinha um anel, pregou bonito e tal. Falei, como é que faz? Por que aquele irmão tinha um anel? Aí o meu pastor falou, porque ele fez teologia, se formou. Eu falei assim, então eu vou fazer teologia para arrumar um anel também, né? Comecei a estudar por causa do anel, sabia, gente? Aí depois comecei a estudar, gostei. E eu falei assim, pastor, como é que faz para pregar bem igual o irmão pregou? Ele falou, é só ler Bíblia. Ler Bíblia, orar e consagrar. Eu falei, então a partir de hoje vou ler Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu estava desempregado na época, fazia bico de ajudante de pedreiro, e eu falei assim, então a partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu demorei 2 meses para ler. Mas eu começava a ler de manhã, mas não era só ler, eu meditava também, né? Se fosse ler assim correndo depois não lembrar nada, a pessoa até lê rápido, né? Com 1 mês acho que consegue ler. Eu entrava de manhã, acordava ali 7, 8 horas, começava a ler, parava para tomar café, almoçar e jantar, voltava. Na época até a minha mãe falou, meu filho agora ficou doido, só fica lendo Bíblia. Então assim, mas eu achei muito bom, foi muito edificante, tá? E hoje eu leio fragmentado, né? 10 capítulos, depois mais 15, termino um livro, vou para o outro, e aí acaba, começa de novo, porque é importante você manter a prática da leitura, tá? É claro, né, gente? Ó, tem um pregador aí do Brasil, eu não vou falar o nome, né, porque depois pode sair algum comentário, mas tem um grande pregador do Brasil
E alguém chegou para ele e falou assim, quantas vezes você leu a Bíblia já? 50, que você prega muito, né? Tem uma oratória e tem uma memória muito boa. Ele falou assim, eu nunca li a Bíblia inteira, não. Eu, como assim? Você é pastor, você é pregador? Ele falou, irmão, se eu ler toda a Bíblia, eu não vou lembrar de tudo que eu li. Então, assim, eu leio tudo que é importante, o pastor ensina lá na igreja, eu anoto, faço as anotações, tem escola bíblica, eu faço minha anotação, fiz o curso de teologia, lia todos os versículos, e conforme a gente vai estudando, já vai lendo, não é verdade? Então, assim, a prática de leitura, ela acaba vindo de uma forma natural. No culto da igreja, você vê o pregador, vai ler o texto, o pastor dá um culto de ensinamento, você acaba lendo, estudando ali o que o pastor aplica dentro do estudo. Escola bíblica, EBD, você participa, tem as leituras diárias. Agora, assim, quando você consegue, tá, ter a dinâmica de fazer a leitura bíblica, você começa a enxergar de uma forma panorama, tá? Toda a visão bíblica. Você lê um texto lá, por exemplo, em Mateus, que faz referência ao Antigo Testamento, você fala, é verdade, eu já li isso lá, em Isaías. Aí você lê lá em Romanos, você fala, é verdade, eu já li isso lá no Antigo Testamento. Então você consegue assimilar melhor quando você lê um texto, tá? E isso te ajuda muito, tá, gente? Principalmente quem prega, quem prepara esboço, quem gosta de estudar. Então fica uma dica aí, tá, gente? Tem pessoas que criticam, né? Tem algumas instituições que elas preparam um quadro, né? Quadro de leitura bíblica. Aí tem gente que fala mal, fala assim, isso aí é bobeira, né? O cristão ele tem que ler a Bíblia todo dia. Mas, gente, o brasileiro tem um grande problema. Não sei se vocês sabem disso. Brasileiro é preguiçoso, não gosta de ler, tem dificuldade para estudar, né? Aí o povo fica assim, eu pensei que era só eu, né? Igual o seu Madruga aí, eu achei que era doença, né? Não era não, é natural mesmo. Tá vendo? Ó, então assim, são dificuldades naturais. Aí você junta o que o brasileiro já tem com o trabalho, a família, a casa, o cotidiano, o lagutar cotidiano, a sua correria dos dias ordienos, dos dias de hoje. Então você fala assim, não dá tempo. Aí você vê, você chega na sala assim, ó, claro que vocês, alguns só veio 4 apostilas hoje, né? Semana que vem vai chegar, todo mundo vai receber. Mas às vezes chega na terceira aula, quem leu a apostila toda? Não deu por causa do trabalho, né? O ônibus estava chacoalhando demais. Então, assim, é difícil. Então a gente acaba estudando na sala. O conteúdo está todo aí. Então é difícil, tá? Agora imagina, gente, a gente desorganizado até para estudar, às vezes é difícil por causa da correria. Imagina se você não tiver uma forma programática de estudar até a própria Bíblia. Você não vai terminar de ler nunca. Então, se você conseguir lá um padrão para você ler, puxa, só consigo ler um capítulo, né, por dia. Sabe quanto tempo você vai demorar? A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos, 31.173 versículos. Então, se é 1189 capítulos, quantos dias vocês vão demorar para ler? Eu não, tenho que fazer a divisão aí, eu sou ruim de matemática. 365 dias por ano, tá? Então vai dar aí 3 anos. Aí que legal, mas se você ler um capítulo por dia, multiplique isso aí para 2. 2 capítulos por dia. Eu vou te ajudar. Você vai conseguir ler um livro em um dia, tá? Começa pelo Judas. Não é verdade? Se você ler Judas em um dia, você não vai demorar nem o dia para ler Judas. Abre lá a Bíblia em Judas para você ver. Abre a Bíblia em Judas. Se você começar por Judas, alguém vai te... Você começou a ler a Bíblia, você vai falar, já li um livro. Já li um livro, irmão. Já progredi, já li um livro, tá? Então, olha só que legal. Já li um livro, tá? Pega os pequenininhos, pega todos esses pequenininhos aí, né? E você fala assim, ó, já li 10 livros, né? Já leu, querendo ou não, já leu, tá? Mas é legal, tá, gente? Ó, para quem nunca leu a Bíblia, os estudiosos indicam, tá? Para que comece a ler o Novo Testamento. Em vez de começar lá em Gênesis, tá? Na história, povo hebreu, cultura, tradição, livros proféticos, poéticos e assim por diante,
já começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque você aceitou Jesus, está vivendo a fé, está vivendo o período da graça, vai entender porque você crê em Jesus, quem era Jesus, porque você acredita que Jesus é Deus, está tudo ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que você está em uma igreja? Por que você congrega em uma igreja? Atos dos Apóstolos, tá? Os fundamentos da fé. Aí você vai para as epístolas paulinas, as cartas gerais e o livro da revelação. Por que está esperando Jesus voltar? Porque tem as coisas do fim. Apocalipse, né, gente? Que a gente não colocou aqui, que é o único livro, tá? Do Novo Testamento, tá? Que é profético. Tá? É um livro profecia, tá? Um livro profético. No Antigo Testamento a gente tem 17 livros, né? No Novo Testamento, ó, você vê, históricos tem 12 no Antigo Testamento. No Novo só tem um. Profetas, né? Livros proféticos no Antigo Testamento tem 17, no Novo Testamento só tem um, tá? Então, assim, começa lendo todo o Novo Testamento e depois você começa a ler. Até porque, né, o Antigo Testamento tem menos livros, 27. Vai conhecer Jesus, né? Só existe uma forma, tá, gente, de você conhecer uma pessoa. O irmão Cláudio trabalha essa questão de advocacia e tem a questão jurídica, né? Só tem uma forma de você conhecer uma pessoa que você nunca viu, que você nunca andou com ela, que você não sabe como era o semblante dessa pessoa, como era a personalidade dessa pessoa. Só tem uma forma de você conhecer alguém que você nunca viu e nem vai ver, tá? É lendo a biografia da pessoa. Não é isso, irmão Cláudio? Só lendo a biografia da pessoa. Então, como que a pessoa vai saber quem é Jesus, como ele foi, o que ele fez, quem ele era, como ele era conhecido, sua personalidade? É lendo os livros biográficos, tá? E similar também à história de todos os personagens bíblicos, tá? Tendo dito isto, nós podemos então começar, tá, a matéria Teologia do Novo Testamento. Tá bom, gente? Então vamos lá? Comercial, uma hora dessa. Pessoal, hoje a gente tinha os hot dog aí. Tinha. Só que veio tudo, só não veio o pão. Veio tudo e esqueceram os pacotes de pães lá. Eu não vou nem falar quem esqueceu, né? Deixa pra lá. Aí tem cheeseburger. Só alegria, tá? Vamos lá então. Pessoal, eu vou estar enviando, tá? O PowerPoint da aula de hoje aí para quem não conseguiu pegar aí, tá? Deixa eu ver que esse negócio tá ruim só. Esse negócio aqui tá ruim demais. Eu acho que eu vou acabar escrevendo, hein? Não, eu não sei o que aconteceu aqui. Multiplicou a tela, como se tivesse duas, uma do lado da outra. É justamente o que aconteceu. Aí ficou o telão. Ficou o telão e desmontou aqui. Se eu não conseguir manusear isso aqui, eu vou escrever. Tá? Então, basicamente, nós vamos começar aí com... Pronto, acertei aqui, ó. Tá? Nós vamos começar aí com o Evangelho de Mateus. Tem uma pequena introdução, se não me falha a memória? Deixa eu ver aqui. Tem 4 alunos aí que pegaram o livro. Tinha 4 apostilas aqui, ó. Vendo? Aí deixa eu voltar aqui para mim não me perder aqui no trem. Maravilha. Tá? Vou ler aqui rapidinho aqui, ó. Eu vou... Tudo que a gente ler hoje, como os irmãos ficaram sem o livro, eu vou fazer o PowerPoint e mando lá no grupo, tá? A introdução, tá? Tá lá na apostila. O Novo Testamento não tem a finalidade de desfazer os mandamentos do Antigo Testamento, mas cumpri-lo, tá? Foi isso que Jesus disse. É necessário que se cumpra todo o mandamento. Portanto, para nós, os cristãos, são de uma suma importância para nós manter alicerçado em Deus, tá? O Novo Testamento nos faz entender o Antigo Pacto.
as dispensações passadas, a presente, a futura, bem como o plano divino para a nossa salvação, que é o maior propósito da nova aliança, tá? Quando nós falamos de Antigo Testamento, pessoal, vocês lembram lá na matéria Teologia do Antigo Testamento, que a expressão correta, tá? Para aliança seria Brit, tá? Ou seja, alguns, de uma forma portuguesada, falam Berit, tá? A pronúncia hebraica correta é Brit, tá? Tem um Shevá no meio que é um E pequeno, então é Brit, tá? Então, quando nós temos o Antigo Testamento, a palavra correta seria pacto ou aliança, tá? Antiga aliança, antigo pacto, tá? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver um dos textos centrais aqui, palavras-chave do livro de Mateus, que é justamente o que Jesus veio fazer, tá? Que é cumprir tudo. As pessoas falam assim, olha, o senhor cumpre lei, não cumpre lei, dá dízimo, tem que dar dízimo, dá dízimo. Jesus, ele mesmo disse, Mateus 5,17, eu não vim para desfazer, mas eu vim para cumprir. Nós vamos ver essa citação. Então, assim, tudo que você lê no Novo Testamento, tá? É cumprimento da antiga aliança, tá? Ah, mas eu li um texto lá, parece que não é a mesma coisa. O Jesus fez citações do Antigo Testamento, o Pedro fez citações do Antigo Testamento, o Paulo fez citação do Antigo Testamento, o João falou de coisas do Antigo Testamento, tá? Então, assim, é importante nós compreendermos que todo o Novo Testamento, ele não vai desfazer nada da antiga aliança, tá? Isso quer dizer que a gente tem que viver a lei? Nós temos 7 dispensações, não é? Quem lembra quais são? Tá? 66 livros. Tá? Aí nós temos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, tá? 27 no Novo Testamento. Dentro de toda essa trajetória aqui, nós temos as 7 dispensações. Quem lembram quais são as 7 dispensações? Os estudiosos de escatologia, tá? Quem lembra? Vem, Wilson, escrever na lousa, o senhor que é escatólogo. Vou contar com a ajuda. Me ajuda aqui, Jardel. Escreve lá. A gente vai falando, o senhor vai colocando. Vem com a letra bem bonita aqui. O Jardel escreve bem. É empresário, né? Teólogo. Futuro professor aí, vai fazer bacharel. Ó. Tá? Quem lembra o primeiro período, a primeira dispensação? Aí, ó. Acho que vale uma trufa se falar as 7, hein? Olha lá. Olha lá. Faz assim, ó, embaixo desse... Não, pode ser ali do lado da chave que eu fiz aí, você coloca assim embaixo das 7 dispensações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para separar. Isso, fica mais fácil. Começar a preparar aqui os futuros professores, né? Ainda mais os que estão se formando. Olha lá. A primeira, né, vocês lembram? É uma delas, tá? Segura aí, segura a graça aí. O primeiro período, vocês lembram que quando vocês estudaram a matéria antropologia, doutrina do homem, o homem não foi criado eterno, né? Ele foi criado imortal, né? Eternidade, ela vem depois através de Cristo. Então, assim, o homem foi criado imortal porque ele não tinha pecado. Se não pecava, não morria, tá? Se não tinha pecado, aquela primeira dispensação, quando Deus cria o homem, planta o jardim no Éden, né? Depois faz o sono profundo cair sobre o homem, ele faz da sua costela uma adjuntora, tá? E aí o homem dá nome para todos os animais, as plantas e assim por diante. Nós temos um período que o pecado ainda não tinha sido introduzido pela antiga serpente, né? A personificação do diabo através da serpente. Então nós tínhamos um período sem pecado que era chamado de inocência, tá? Inocência foi a primeira dispensação, tá, gente? É bom a gente entender isso aí, porque as dispensações, elas transpassam, tá, todos os 66 livros da Bíblia, tá? Inocência, depois que a antiga serpente, o diabo, tá,
introduz o pecado, a mulher, depois o homem, eles sete são expulsos do jardim. Se o homem agora comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, isso quer dizer que agora ele tem consciência do que ele faz. Então, a humanidade passou por uma segunda dispensação chamada consciência, tá? Consciência. Essa dispensação foi importante. Depois nós temos uma... o acento circunflexo, tiozinho. Depois dessa dispensação, entrou uma dispensação em que os homens começaram a fazer uma torre, né? Vocês lembram? Uma torre gigantesca, né? Eles queriam que a torre tocasse o céu. Representa também um tipo de governo único, um governante que era Nimrod, todo mundo num lugar só. Então ali é chamado de governo humano, não é isso? Aí nós temos o governo humano, não é isso? Governo humano. Coloca um G na frente do humano, que aí fica o G de governo, né? Governo humano. Deus havia se arrependido de ter feito a humanidade, enfim. Aí depois, Deus, né, achando graça ali, já havia achado lá no período do governo, mantém a história de Noé. Depois tem o chamado de Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu ia te mostrar. Aí vem um período chamado patriarcal, tá? E nós temos os grandes patriarcas, né? Isso, Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos de Jacó que vão ser carregar a titularidade para as tribos de Israel. Depois do período patriarcal, aí nós temos lá nos filhos de Jacó, de Israel, Jacove, né? Nós temos um dos filhos dele chamado José, que vai parar no Egito, né? E se torna governador. Deus então faz promessas. 430 anos depois, Deus tira o povo, né? E eles vão caminhar no deserto, né? A travessia o Shemote, que é o livro de Êxodo, e eles vão receber de Deus algo lá no Monte Sinai. É a dispensação da lei, tá? O período mais longo aí é esse, tá, gente? Do Monte Sinai, tá? Até Cristo na cruz do Calvário, né? Aí a Valmiane já falou. Hoje nós vivemos a dispensação da graça, né? A graça é a sexta dispensação, tá? Então hoje nós vivemos a graça, tá? E a última dispensação, que ainda não aconteceu, é futura, é milenal, né? Ou milênio, tá? A dispensação milenar, milênio ou milenal, tanto faz, milênio, tá? Então, essas são as 7 dispensações. Então, assim, tudo que acontece na revelação bíblica, tá? Vai transpassar aí essas 7 dispensações, tá? Acabou a tinta vermelha aqui. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Tá? São as 7 dispensações. Ó. Então a Bíblia tem 66 livros, tá? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e todos os 66 livros, tá? Estão relacionados a esses 7 períodos da humanidade, tá? São os períodos que Deus experimentou a humanidade e ainda experimentará futuramente, tá? No período milênio, tá? Vocês lembram que no período milênio, o livro de Apocalipse, todas as coisas já vão ter se cumprido, e durante um período de 1000 anos, Satanás ainda será solto, tá? Depois de 1000 anos, para que se alguém ele for tentar alguém, ver se alguém vai. É claro que eu acredito particularmente que ninguém vai querer ceder às tentações. Já todo mundo conheceu Deus, Cristo vai ter reinado durante 1000 anos. O que ele prometeu do cetro forte da casa de Davi vai se concretizar aqui, tá? Quando você vê lá dizendo que toda a terra, tá? A promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
vai se cumprir no milênio, porque até hoje, toda a terra, tá? Deus diz assim, olha, a terra que mana leite e mel, aquela terra toda, ou toda a terra na expressão bíblica de promessa que Deus fez a Abraão, até hoje não se cumpriu, até hoje. Você vai lá em Israel, Jerusalém, você vai ver que lá até a região geográfica para poder adorar é dividida, né? Tem o Muro das Lamentações e tem a mesquita lá, né, onde eles adoram, e os muçulmanos dizem que foi lá, dentro da mesquita, eu não sei se vocês sabem, liberaram um vídeo lá agora, era proibido, mas lá tem um altar de pedra, né, dentro da mesquita, onde eles dizem que é em cima daquela pedra que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, tá? Tem um documentário sobre isso lá, se vocês pesquisarem. Então, até a questão de adoração lá hoje é dividida, tá? Chamamos de terra da Palestina. Judeus, muçulmanos, os árabes, enfim, moram lá. É uma região que vai envolver sempre guerra até o fim. Só que no período milenal, tá? Cristo vai reinar de Jerusalém, em Israel, mas ele vai governar o mundo inteiro, tá? Então, literalmente, nesse período milênio, Cristo vai reinar sobre toda a terra, tá? Então, as promessas vão se cumprir na totalidade, tá? Na última dispensação, no período milênio. Isso ainda é uma dispensação futura, tá? Por isso que nós temos um livro, tá? Que é o último livro. Qual é o nome do